Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou recriar um dos vídeos que foi mais assistido nesse canal, que, graças a Deus, é um vídeo sobre como fazer devocional. Foi um vídeo em 2021 que eu fiz, eu acho, ou 20, não lembro. Sobre como ler sua Bíblia, como falar com Deus e criar esse hábito, né, de devocional. E como a gente tá entrando no ano novo agora, 2025, eu queria atualizar esse vídeo pra vocês com algumas dicas a mais e coisas diferentes que eu queria trazer pra vocês. Também queria trazer esse vídeo pra gente se ajudar mutuamente a fazer do devocional um hábito no nosso 2025. Eu assisti muitos vídeos no YouTube na época que eu não sabia fazer devocional, conversei com muitas pessoas e isso foi se tornando um hábito na minha vida e hoje eu posso passar isso pra vocês pela graça de Deus. Então eu não tenho mérito nenhum, esse vídeo não é sobre mim, esse vídeo é sobre Jesus e sobre a sua vida com Cristo, como você pode caminhar com Ele de forma mais próxima todos os dias, porque Ele é digno e Ele deseja ser conhecido. E esse é o grande porquê desse vídeo, né? Por que a gente faz devocional? Por que a gente conhece a Deus? Por que a gente tem que ler a Bíblia todos os dias? Esses dias eu tava lendo o Êxodo, e quando Deus vai mandar o povo de Israel sair do Egito e ir pro deserto, ele faz aquelas grandes maravilhas, né? Ele abre o Mar Vermelho, coloca a coluna de fogo, a nuvem guiando eles todos os dias. E quando eu tava lendo o capítulo 14 de Êxodo, um versículo meio que saltou os meus olhos, que foi o versículo 4. Quando o povo de Israel saiu do Egito e tava caminhando lá sentido o Mar Vermelho, Deus falou o seguinte: eles vão perseguir vocês, todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E esse texto saltou os meus olhos porque eu percebi que Deus não é só um Deus do povo de Israel que gostaria que o povo de Israel soubesse que ele era o Senhor. Ele também queria que os egípcios soubessem que ele era o Senhor, assim como todos os outros povos. E a gente vê isso ao longo de toda a narrativa bíblica. Deus deseja ser conhecido. E essa foi a grande lição que eu tirei lendo esse capítulo, porque Deus foi tão longe para ser conhecido por nós, que ele fez muito além de abrir o Mar Vermelho, muito além de botar a coluna de fogo, a nuvem, ou fazer várias outras maravilhas que ele fez ao longo da Bíblia. Deus enviou Jesus, que é o único filho dele, para que ele fosse conhecido por nós. É o sinal máximo de Deus falando: olha, eu tô aqui, eu quero que vocês sejam meus amigos, eu quero que vocês se rendam a mim, se arrependam dos seus pecados e possam crer em mim. Então Deus literalmente enviou o filho dele, que era o bem mais precioso dele, para morrer no nosso lugar e para fazer essa ponte entre nós e Deus. Então, depois de entender tudo isso, como que a gente não se esforça em conhecer esse Deus? Como que a gente não abre as nossas Bíblias todos os dias com o desejo de conhecer mais desse Deus? Com o desejo de se tornar mais amigos dele, sabe? Então que em 2025 o devocional seja um hábito na nossa vida, de fato, que esteja entranhado na nossa rotina e a gente não fique um dia sequer sem ler as nossas Bíblias, porque Deus é digno e Ele deseja ser conhecido, então é basicamente a gente só retribuir tudo que Ele já fez por nós. A gente vai perceber que fazendo isso a gente vai satisfazer o maior desejo do nosso coração, que é conhecer a Deus também. Antes de começar o seu devocional, uma coisa essencial a fazer é consultar o próprio Deus, porque a Bíblia é o único livro que a gente sempre vai ler na presença do autor. Nada melhor do que a gente consultar o Espírito Santo de Deus e pedir para ele ajuda. Então, antes de abrir a sua Bíblia, antes de começar a ler o texto bíblico, ore a Deus sempre pedindo iluminação do Espírito Santo. Fala: Senhor, eu preciso que você me ajude a ler esse texto, a compreender esse texto. O Espírito Santo ilumina minha mente, faz com que minha mente seja aberta agora, meus olhos sejam desvendados, sabe? Para que eu veja a sua beleza, Senhor, para que eu entenda mais do seu maravilhoso amor. E por vezes a gente pode tomar os salmos como nossas orações. E um versículo que eu gosto muito, que fala exatamente sobre isso, tá no Salmo 119, versículo 18. Fala: abre os meus olhos para que eu possa ver as verdades da tua maravilhosa lei. Então que a gente faça dessa a nossa oração todas as vezes antes de começar um devocional. Fala: Deus, abre os meus olhos, sabe? Para que eu possa entender o que o Senhor quis dizer, para que eu possa ler esse livro como ele fosse a sua palavra mesmo, porque ele é. Porque se a gente lê a Bíblia como qualquer outro livro, a gente não tá lendo a Bíblia direito, sabe? A gente precisa ler a Bíblia acompanhado do próprio Deus. E para isso é só você pedir ajuda dele. Então ora sempre antes de começar o seu devocional. Bom, gente, a coisa essencial para fazer devocional é a Bíblia. Você não pode fazer um devocional sem ler a sua Bíblia. Essa aqui é a fonte do conhecimento de Deus, é a palavra de Deus. A gente tem outros livros que são muito bons, que falam sobre Jesus, ou falam sobre doutrina ou teologia, mas a gente não pode deixar de ler a Bíblia, porque é aqui que a gente encontra o verdadeiro conhecimento de Deus. Então, para você fazer um devocional, você basicamente precisa de uma coisa, que é a sua Bíblia. Eu gosto de acompanhar meus tempos devocionais com um livro, mas não é sempre que eu faço isso, e eu peguei esse livro aqui maravilhoso de exemplo para vocês. Esse livro é o Surpreendido por Jesus,
do Danny Ortlund. E ano passado eu fiz o meu devocional nos Evangelhos, que são os primeiros 4 livros do Novo Testamento, acompanhado desse livrinho aqui. E ele justamente aponta sempre para as histórias que estão nos Evangelhos. Então eu fui lendo essas histórias na Bíblia, ao mesmo tempo que eu tava lendo esse livro aqui, como se fosse uma base para me ajudar. Então você pode fazer o seu devocional só com a sua Bíblia, que é o essencial. Mas se você quiser algo para te acompanhar também, sempre existem bons livros cristãos que podem complementar a sua leitura. Uma ferramenta importante que ajuda bastante é ter um plano de leitura estabelecido. Eu tô fazendo esse de 1 ano, mas tem vários outros na internet para você procurar. Outra coisa muito importante também para fazer devocional é a Bíblia de estudo. Eu tenho essa aqui, que é a Bíblia de Genebra, mas existem várias outras Bíblias de estudo. Tem a Bíblia de estudo NAA, a Bíblia de estudo King James, tem várias outras mesmo. São Bíblias mais completas e que durante o texto bíblico elas apresentam rodapés, que são meio que notinhas sobre o que tá acontecendo nesse texto. Então é muito importante para você se contextualizar, para você entender o que tá acontecendo durante esse texto. Não uso ela sempre, eu uso ela só para consultar mesmo em textos que eu tenho mais dificuldade ou textos que eu quero me aprofundar mais. Teve um ano que eu fiz devocional só com essa Bíblia, mas eu tava percebendo um vício meu de sempre consultar o que tava escrito embaixo e meio que a minha interpretação do texto já tava ficando viciada, entre aspas, no que o autor tava falando nas notas, sendo que as notas não são inspiradas por Deus, mas o texto bíblico é. Então eu comecei a criar maior independência na leitura bíblica, lendo só a Bíblia normal, lendo só a Bíblia sem as notas, e quando eu tenho dúvida ou quando eu quero me aprofundar mais, eu vou e consulto a Bíblia de estudo. Uma dica minha pra você é só não depender sempre da Bíblia de estudo, mas usar ela como uma ferramenta realmente nos momentos de necessidade, mas não ter a sua visão 100% moldada por uma Bíblia de estudo, porque você tem que entender que as notas e tudo que tá escrito ali foi escrito por um homem, obviamente crente, né, que foi usado pelo Espírito Santo também, mas aquilo não é a palavra de Deus, então a gente precisa ler a palavra de Deus crua também muitas vezes, sabe? A Bíblia de estudo é como se fosse o alimento, a Bíblia é o nosso alimento, mas ela já é como se fosse o alimento mastigado, sabe? Alguém já mastigou pra gente e já deixou aqui mastigado. Mas quando você lê a Bíblia sozinho, você tá pegando o alimento sólido e mastigando por você mesmo. Você pergunta pra Deus, fala, Deus, o que o Senhor quer me falar com essa leitura hoje? O que o Senhor quer dizer com esse texto aqui? E aí depois de você orar, de você entender do Senhor, de você tá ali pensando por você mesmo, isso é uma autonomia intelectual boa que você precisa criar, você pode consultar sua Bíblia de estudo. Mas é só você não criar essa dependência, assim, teológica de ter uma Bíblia de estudo, que eu acho importante também. Nessa minha Bíblia atual, que é a Bíblia NVI com espaço para anotação, eu vou deixar o link dela na descrição e nos comentários para quem quiser comprar ela também. Como eu falei, ela tem espaço para anotar, então eu gosto sempre de estar acompanhada de caneta ou lápis para fazer minhas anotações. E não existe um padrão de anotação que você precisa fazer sempre, mas eu vou mostrar para vocês o que eu gosto de fazer. Eu gosto de anotar tanto informações, por exemplo, aqui eu tava lendo sobre o dilúvio, a Arca de Noé, e aí para lembrar e memorizar mesmo sobre a história, eu anotei uma série de informações que o texto me deu. Foram 7 casais de cada espécie de animal que entraram na arca, foram 40 dias e 40 noites de chuva, os animais vieram a Noé, não foi Noé que buscou os animais. Eu gosto de anotar sempre coisas pra memorizar mesmo, e que talvez eu não lembre depois, ou que talvez eu não sabia. Não só anotar essas informações do texto, eu gosto também de anotar algumas lições que eu entendi do Senhor quando eu tô lendo o texto. Por exemplo, aqui ainda na história da Arca de Noé, depois que Noé tava com a sua família já em terra seca e tal, Deus firma uma aliança com ele, né? E aí ele fala, vou estabelecer minha aliança com vocês e com seus futuros descendentes e com todo ser vivo que está com vocês. E ao longo de Gênesis a gente vê muito essa questão da aliança, né? Então eu anotei aqui, Deus se importa em firmar e cumprir compromissos. Ele é um Deus de alianças. Os filhos de Deus também devem se importar em firmar alianças e cumprir seus compromissos. E fazer anotações é uma coisa que me ajuda muito a memorizar mesmo, sabe? Quando eu anoto, isso ajuda mesmo a minha memória a fixar o que eu acabei de ler, sabe? Uma coisa que eu gosto muito de fazer também é quando eu tenho um texto que salta os meus olhos, um texto que eu gostei pra caramba e eu quero lembrar mais dele ao longo da minha semana, ao longo dos meus dias. Eu anoto ele num post-it e coloco aqui na minha parede, pra me ajudar a memorizar, porque eu vou estar olhando pra aquilo todos os dias, então ajuda bastante também. Com o livro é a mesma coisa, eu gosto também de rabiscar, já tive uma época que eu não rabiscava livro, mas hoje em dia eu rabisco. Então eu fico lendo o livro e marcando aquilo que mais chamou a minha atenção. Muitas vezes eu volto na Bíblia mesmo. Esses livros do Danny Ortlund são muito assim, eles fazem você voltar na palavra mesmo, pra entender mais. Por exemplo, aqui falou sobre Daniel 7,14, né? Que é uma profecia a respeito de Jesus. E aí eu não lembrava desse texto. Eu fui lá na minha Bíblia, consultei o texto de Daniel 7,14 e continuei lendo o meu livro, porque isso foi melhor e mais esclarecedor pra mim, sabe? Então também não se poupe de fazer essas anotações, rabiscar o seu livro, porque isso ajuda muito a fixar melhor na sua cabeça o que você aprendeu.
Quando a gente fala sobre devocional, a gente não tá falando sobre um hábito religioso, um ritual que a gente tem que fazer e cumprir todos os dias, senão Deus não vai amar a gente. É muito importante a gente entender que o devocional é só uma resposta ao quanto Deus já nos ama, sabe? A quanto Deus já fez por nós e ao quanto Ele merece ser conhecido por nós, como eu falei no início. Então que o seu devocional não seja só mais um check na sua lista de coisas pra fazer, ou só mais um hábito que você quer ter pra tornar a sua vida um pouco mais saudável ou ter mais paz na sua vida. Não, Deus não é só uma parte da nossa rotina. Deus quer tudo de nós, Ele não quer só uma parte de nós. E Ele não deseja que você busque Ele só pra ter algo em troca, só pra ter a sua vida melhor. Então, se você faz o devocional esperando que o resto do seu dia seja bom, esperando que a sua vida seja uma vida de prosperidade, você entendeu tudo errado. Deus já deu o melhor pra nós. Ele já entregou o único filho dele e Ele já te deu salvação nesse filho, se você colocar a sua fé nele, se arrependendo dos seus pecados. O que mais a gente precisa, sabe? Por que a gente continua querendo trocar as coisas com Deus, barganha com Deus, quando Ele já entregou tudo de melhor que Ele tinha? Que a gente entenda que esse movimento de ler a Bíblia, orar, é só uma resposta mesmo, sabe? A gente não se torna mais digno do amor de Deus fazendo devocional todos os dias, lendo a Bíblia toda em um ano, fazendo as melhores coisas pra Deus. A gente não se torna mais digno do amor dele. Mas entendendo o quanto Ele nos ama, aí sim, nós fazemos as melhores coisas pra Ele. Nós nos empenhamos em conhecer a Ele. E ainda nos nossos dias mais inconstantes, nos dias que a gente não faz devocional, que a gente esquece, ou que a gente só se recusa, tem preguiça, tem sono, Deus continua amando a gente. É esse amor que precisa constranger o nosso coração e fazer com que a gente se empenhe. Não é todos os dias que a gente vai ter vontade de ler a Bíblia, não é todos os dias que a gente vai ter ânimo ou sorriso no rosto pra buscar a Deus, porque, infelizmente, nossa carne ainda milita contra o nosso espírito, mas é entender na nossa mente, na nossa razão, quando o nosso coração não tá falando isso, que Deus é digno do nosso devocional, Deus é digno da nossa oração, Deus é digno da nossa vida. Então é por isso que a gente tá aqui. E falo isso tudo pra mim antes de falar pra vocês. Todas as vezes que eu faço vídeo cristão, eu gosto de falar isso. Porque antes de pregar pra vocês, antes de falar alguma coisa pra vocês, eu tô falando pra mim. É muito bom falar, externalizar, porque eu lembro a mim mesma de tudo que eu preciso saber a respeito do devocional, a respeito da constância. É isso, gente. Deus ama a gente apesar da nossa inconstância, apesar das nossas falhas, mas a gente precisa se arrepender e colocar tudo isso diante dele pra que ele nos torne pessoas mais parecidas com o Filho dele, que é Jesus. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você tem alguma dúvida, alguma questão, pode comentar aí embaixo. Tô sempre disponível pra responder os comentários e ajudar vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Feliz 2025, Deus abençoe o ano de vocês. Beijão e tchau!